Imagine um mundo onde as colheitas apodrecem nos campos, as pessoas recorrem ao canibalismo e uma misteriosa praga emerge das sombras para devastar populações inteiras. Este não é um cenário apocalíptico moderno, é a Idade Média. Hoje, vamos explorar como as mudanças climáticas desencadearam um dos períodos mais sombrios da história, a Grande Fome de 1315 e a Peste Negra. Prepare-se para uma viagem no tempo que revela como a natureza moldou o destino da humanidade. O clima na Idade Média. Durante o final da Idade Média, a Europa vivia o que os historiadores chamam de Pequena Idade do Gelo. Esse período trouxe invernos mais rigorosos e verões mais curtos, alterando drasticamente o ciclo das colheitas. Esse fenômeno não ocorreu de forma abrupta, mas gradualmente foi criando condições adversas. Antes disso, o período medieval entre os séculos IX e XIII foi relativamente estável, com condições climáticas favoráveis para a agricultura. Este tempo de abundância levou ao crescimento populacional e à expansão de cidades, mas também à exaustão de recursos naturais. A transição para condições climáticas mais adversas trouxe chuvas incessantes e frias em 1315, destruindo colheitas e transformando campos em pântanos. Rios transbordaram, arrasando vilas e plantações. Para muitas regiões, essa foi a gota d'água após anos de pressão demográfica. Florestas haviam sido desmatadas para dar lugar à agricultura e as margens de rios estavam vulneráveis à erosão. Essas mudanças humanas ampliaram os efeitos das chuvas torrenciais. Pequenos vilarejos isolados sofreram com alagamentos frequentes, cortando as rotas de suprimento e aumentando o desespero das comunidades locais. O início da crise em 1315. Uma série de chuvas torrenciais atingiu a Europa durante a primavera e o verão. As sementes não germinavam e as colheitas foram dizimadas. As chuvas não deram trégua, tornando impossível o armazenamento adequado dos grãos. Os campos arados tornaram-se campos de lama. Sem forragem suficiente, o gado morreu em massa, comprometendo não apenas a produção de carne, mas também de laticínios e fertilizantes naturais. O inverno seguinte foi excepcionalmente rigoroso, trazendo consigo nevascas e temperaturas que congelavam até as árvores mais resistentes. O impacto na sociedade. Milhares de pessoas morreram de fome. Relatos da época falam de aldeias inteiras abandonadas e de famílias que, em desespero, recorriam ao consumo de carne humana. Embora extremos, esses casos ilustram o desespero generalizado. Algumas comunidades adotaram medidas desesperadas, como vender filhos como serviços ou fugir para regiões menos afetadas, criando conflitos com populações locais. O enfraquecimento geral da população, devido à desnutrição, tornou-a vulnerável a epidemias futuras, criando um ciclo de crises. Registros pessoais, como crônicas e cartas, revelam os horrores vividos por camponeses e nobres. Muitas famílias não conseguiam enterrar seus mortos adequadamente, intensificando a sensação de desesperança e perda. Mal haviam se recuperado dos horrores da Grande Fome, e a Europa foi atingida por outro golpe mortal, a Peste Negra. Mas qual era a conexão entre esses eventos? Como um continente enfraquecido poderia sobreviver a tamanho desafio? Uma forma devastadora de peste bubônica chegou à Europa por volta de 1347. Transmitida por pulgas que parasitavam ratos, a doença espalhou-se rapidamente. Originária da Ásia Central, a peste seguiu rotas comerciais, alcançando a Europa através do Mediterrâneo. A fome de 1315 havia enfraquecido o sistema imunológico das pessoas. Além disso, as condições sanitárias nas cidades europeias eram precárias, com lixo acumulado nas ruas e água potável contaminada. A densidade populacional nas cidades facilitava a disseminação, enquanto os portos comerciais espalhavam a doença para novas regiões. Em poucos anos, estima-se que a peste negra tenha matado entre 25% e 50% da população europeia. Cidades como Florença e Paris foram dizimadas em questão de meses. Os sintomas incluíam febre alta, bolhas escuras na pele,
e uma morte rápida e dolorosa. Famílias inteiras eram encontradas mortas em suas casas. Os relatos de carruagens de mortos percorrendo as cidades para recolher corpos são impactantes e, até hoje, ecoam como um dos maiores horrores da época. Muitos acreditavam que a peste era um castigo divino. Isso levou a procissões de autoflagelação, onde grupos de fiéis marchavam pelas cidades na esperança de expiar os pecados da humanidade. A fé também foi abalada, com padres e bispos morrendo ao tentar ajudar os infectados. Isso gerou um sentimento de abandono espiritual em algumas regiões. A queda da população resultou em escassez de mão de obra, provocando um aumento nos salários dos sobreviventes. Os servos começaram a reivindicar melhores condições, gerando tensões com os senhores feudais. As cidades que sobreviveram passaram a adotar novas medidas sanitárias, criando as bases para um entendimento rudimentar de higiene pública. A morte em massa inspirou obras artísticas como as Dança Macabra, que ilustravam a igualdade diante da morte. Esse período marcou uma transformação no modo como a vida e a mortalidade eram vistas. A fome e a peste da Idade Média nos mostram como eventos climáticos podem desencadear uma cascata de crises. Hoje, enfrentamos desafios climáticos semelhantes, com tempestades mais intensas, temperaturas extremas e escassez de alimentos. Mas aprendemos as lições do passado? Ou estamos caminhando para um futuro tão sombrio quanto o da Europa medieval? E se o futuro estiver em nossas mãos, quais decisões podemos tomar agora para evitar tragédias tão devastadoras? Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando os segredos e lições do passado, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir. Vamos juntos descobrir como o passado pode iluminar nosso futuro.